Te saudamos a todos com a paz do Senhor. Já temos louvado a Deus, ouvido algo da parte do Senhor. E é importante quando nós, às vezes, nos momentos de aflições nas nossas vidas, que temos e que passamos, nós buscamos a Deus como o salmista. E encontramos da parte do Senhor o socorro para aquilo que nós estamos precisando. Eu me lembrei quando o irmão estava falando, só quero dizer algo que passou pela minha mente, de algo que aconteceu comigo um tempo atrás. Chegou um momento de que dobrei meus joelhos e não consegui falar nada para o Senhor, comecei somente a chorar. A única coisa que eu disse para o Senhor, fiz uma pergunta: será que o Senhor tem socorro para a minha vida? E o Senhor me socorreu naquela hora. Usou de misericórdia com a minha vida e estamos aqui alegres e abençoados por Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui uma palavra do Senhor que nós encontramos no capítulo 3 do livro de Apocalipse e o versículo 7. Acredito eu que uma palavra conhecida da igreja do Senhor, dos leitores da Bíblia, mas a palavra de Deus, cada dia ela se renova para nós. E ela nos traz algo que possamos saber de que Deus está sempre do nosso lado para nos dar vitória. Que nos diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vimos aqui uma das cartas que foi escrita às igrejas da Ásia Menor. Essa igreja, que estava localizado em Filadélfia, o que nos mostra é que Filadélfia era uma cidade pequena, mas abundante em algumas coisas que chamavam a atenção de muitas pessoas. Era uma cidade próspera, mas também nessa cidade tinha muitas coisas que chamavam a atenção das pessoas que por ali passavam, e também acontecia muitos terremotos nesta cidade de Filadélfia. Mas lá havia uma igreja que Deus levantou naquela pequena cidade para testemunhar do seu nome, levar a sua palavra às vidas, às almas que estavam ali naquela cidade necessitando de algo da parte de Deus. E eu creio que Deus faz isso, meus irmãos, em meio aos lugares aonde existe alguém que tem uma necessidade de ouvir uma palavra de Deus.
Deus ali levanta uma igreja, Deus ali levanta um povo, Deus ali levanta alguém para levar a sua palavra e para dizer que Jesus é bom. E para dizer que Jesus transforma a vida do ser humano, e para dizer que Jesus faz uma nova criatura, e para dizer que Jesus salva o homem e liberta o homem, o ser humano, do pecado, e que faz dele uma nova criatura, para assim ser uma testemunha fiel de Jesus. E dessa forma aconteceu. E esses versículos que encontramos nesta passagem, que falam desta igreja, estes 7 versículos, que contam a história dessa igreja em Filadélfia, conta-se a história dessa igreja fiel, de uma igreja que tinha fidelidade ao Senhor. As suas obras eram conhecidas por Deus. Diante do Senhor estava tudo o que essa igreja fazia. As obras dessa igreja eram reconhecidas diante de Deus. A sua fidelidade, a sua paz entre a igreja, a sua comunhão com Deus, tantas coisas que acontecia no meio dessa igreja eram conhecidas por Deus. Mesmo que as forças dessa igreja eram poucas, mas guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. Há momentos da vida do ser humano, do cristão, até mesmo na face dessa terra, em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, um mundo aflito, um mundo cheio de problemas, um mundo de tantas dificuldades que encontramos na vida, tanto material como espiritual, sabendo de que o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo da igreja do Senhor, ele não quer ver que o povo se fortaleça no Senhor, na sua palavra, no seu Espírito Santo, mas o desejo dele é ver um povo derrotado. Mas Deus, como conhece a igreja que lhe serve, como conhece o povo que anda na sua presença, ele conhece as suas obras, está sempre pronto a dar uma palavra de conforto, a dizer, como o irmão disse aqui: eu estou do teu lado, jamais te abandono, jamais te deixarei, mas caminharei contigo até o final dessa história da vida do ser humano aqui na terra. Deus é um amigo inseparável. Nas horas boas Ele está presente, nas horas ruins Ele está presente, nas horas mais difíceis da vida Ele está presente. Me recordo de alguém que se conta uma história de alguém que andava pela praia e de repente ele olha do lado e veja 2 rastros andando, um dele e outro de alguém que estava do seu lado. E de repente ele descobre que Jesus caminhava com ele naquela praia, e foi andando e de repente ele olha e vê os seus rastros sozinhos, já cansado, e ele disse: Senhor, no momento em que eu mais necessitava, o Senhor me abandonou. Foi quando ele ouve uma voz amorosa do Senhor lhe dizendo: não, os rastros que você está vendo são os meus, porque eu estou carregando nos meus braços. Há momentos na vida, meus irmãos, que parece estarmos tão sozinhos, que parece tantas lutas nos cercarem, que parece tantos problemas tirarem a nossa felicidade, até mesmo de viver. Mas eu quero te dizer nessa noite, que existe um Deus que está sempre do teu lado, esperando por você clamar pelo seu nome, e Ele vai dizer para você: eu estou aqui para te dar vitória. A igreja de Filadélfia era uma igreja que permanecia na presença de Deus, que vivia na presença do Senhor. As suas obras eram reconhecidas diante do Deus Todo-Poderoso, e por isso ela tinha uma promessa de Deus na sua vida. Por isso a promessa do Senhor não faltava para ela. Por isso a promessa de Deus estava sempre presente nesta igreja. Deus havia prometido para essa igreja uma promessa especial para ela. Mesmo nas poucas forças, ela guardava a palavra de Deus, não negava o seu nome. E sobre os seus opressores, Deus fez uma promessa,
que os opressores daquele povo, que se levantavam contra aquela igreja, Deus fez uma promessa a ela dizendo: eis que eu farei que esses teus opressores, que são da sinagoga de Satanás, que dizem ser alguma coisa quando não são, eu farei que eles se prostrem aos teus pés e vão conhecer que eu sempre te amei e que eu nunca neguei o meu amor por você. No dia, meus irmãos, em que o Senhor tomar providência pela tua vida, no momento em que o Senhor tomar providência por tudo aquilo que você não consegue mais fazer sozinho, mas que entrega nas mãos do Senhor, alguém que vai reconhecer o amor de Deus na tua vida, alguém que vai reconhecer que Deus está do teu lado, alguém que vai reconhecer que Deus nunca te abandonou, alguém que vai reconhecer que Deus vive contigo, que Deus anda contigo, que Deus protege você, que Deus livra você de todo mal, de toda a aflição que o inimigo procura colocar muitas vezes em nossas vidas. Essa promessa não faltou para aquela igreja, e essa promessa não falta para a igreja nos dias de hoje. Esta igreja que vive nas dependências do Espírito Santo de Deus, que vive na presença do Senhor e que tem as suas obras reconhecidas diante de Deus, as promessas de Deus não vão faltar para essa igreja. Ele prometeu e vai cumprir, porque a sua promessa é fiel e verdadeira. Já no versículo 10, que fala sobre guardar da hora da tentação, está falando da garantia de Deus para as nossas vidas. Deus nos garante uma vitória tão especial, e propõe para nós dizendo que Ele é capaz de guardar o seu povo dos culminantes momentos de tentação que há de tentar os moradores da terra. São momentos de que o povo na face da terra, esse momento de tentação, essa hora de tentação vai chegar para tentar os moradores da terra, mas há uma promessa de Deus para a sua igreja, que Ele vai guardar a sua igreja nesta hora da tentação, para que não seja atingida, para que não seja de modo algum alcançado pelas astúcias de Satanás, mas que sejam guardados e escondidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que nos faz uma nova criatura, e que nos faz crentes fiéis e verdadeiros na sua presença, e que nos faz ser uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus, né? Os cristãos sofrem aqui na terra, isso é verdade, não podemos dizer que nós não sofremos. Os cristãos sofrem e continuarão sofrendo, diz a palavra do Senhor. Existe um momento em que as promessas de Deus há de se cumprir em nossas vidas, e a promessa é de nos guardar na hora da provação. Então nós vamos sermos alcançados pelas bondades e misericórdias do Senhor, e não sofreremos o dano desta provação que há de vir sobre a terra para tentar os moradores da terra. Aleluia. Mas é necessário que sejamos uma igreja da forma de que essa igreja que estava lá em Filadélfia era, na presença do Senhor Jesus. Ter as nossas obras reconhecidas, viver com a nossa vida pautada na palavra do Senhor, andar na presença de Deus e fazer o que Deus quer na nossa vida. Falarmos a sua palavra, anunciarmos as suas grandezas e notificarmos a salvação no seu Filho Jesus Cristo. Essa promessa que Deus fez para a igreja de guardar na hora da tentação era uma promessa literal e clara de libertação dos crentes para a ocasião da chegada dessa grande tribulação. Deus prometeu de guardar o seu povo nessa hora, de livrar o seu povo desta hora, desta tentação. A guarda do Senhor sobre as nossas vidas
será tão grande em que o povo de Deus não vai sofrer o dano dessa tentação, mas vai estar livre na presença do Senhor, louvando o seu nome, contando com a salvação que há em Jesus Cristo e contando com a libertação das suas vidas. Aleluia! Segurando-as na mão de Jesus, para que vencemos o mundo e alcançamos a sua salvação. Já o versículo 12 mostra que nesta cidade costumava-se honrar algum cidadão notável que aparecia no meio desta cidade, pequena cidade. Lá era colocado pessoas que eram notáveis naquela cidade, de Filadélfia, pessoas de grande honra na história da vida. Eles colocavam, faziam monumentos e erguiam lá e colocavam o seu nome nesta cidade. Mas para aquela igreja que vivia nesta cidade, Deus fez uma promessa para ela, dizendo assim: mas o Senhor permanentemente honrará o seu povo, escrevendo o seu nome, escrevendo o nome do seu Deus e o nome da sua cidade, a Nova Jerusalém, e também o nome de Cristo, mostrando a identificação com Deus, uma cidadania espiritual e um refluxo do caráter de Cristo na vida do ser humano. Quando o povo honrava um outro homem naquela cidade, Deus honrava a sua igreja, Deus honrava o seu povo e fazia promessas para a sua igreja, que ele permaneceria com o seu povo e escreveria o seu nome sobre eles, escreveria o nome da nova cidade sobre eles, a Nova Jerusalém, escreveria o nome de Cristo, identificando o povo com Deus e moldando neles o caráter de Cristo nas suas vidas. Então esta promessa é para o povo de Deus, é para nós, é para aqueles que são fiéis ao Senhor. A igreja de Filadélfia perseverava na fé, se mantinha em comunhão com Deus e tinha uma promessa de um lugar na presença de Deus e um novo nome e de habitar na Nova Jerusalém. Esta era a promessa que Deus fez para aquela igreja, e eu creio pela palavra do Senhor que essa promessa também é para os nossos dias, é para o povo de Deus que habita aqui nesta pequena cidade, para os crentes dessa cidade, para o povo de Deus que são chamados pelo seu nome. Esta promessa de Deus também é para nós, de nos guardar, de nos livrar da hora da tentação e nos fazer uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja do Senhor não vai perecer, porque Deus lhes prometeu não sair do meio dela, vai permanecer com ela, e a igreja do Senhor será vitoriosa, levantará a bandeira da vitória nessa cidade e subirá ao encontro do Senhor, e muitos vão conhecer e saber da promessa de Deus sobre o seu povo desta pequena cidade. Talvez, quem sabe, eu não esteja mais aqui, quem sabe aprove Deus também o pastor Amós não estar mais aqui, mas no momento em que Deus vir buscar a sua igreja, nós queremos nos encontrar nos céus na presença do Senhor e dizer: valeu a pena ser fiel, porque a promessa de Deus estava sobre as nossas vidas. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Quando as lutas do mundo te fazem você cair da presença de Deus, faça como o salmista: Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permita as lutas deste tempo presente fazer você culminar na presença de Deus. Não, faça com que você se levante e chegue na presença do Senhor e clame por misericórdia. Que esta palavra de Deus possa falar na tua vida. Quem sabe você veio aqui essa noite pensando em ouvir uma outra palavra. Eu quero dizer para você que Deus espera por você, Deus espera pelo teu retorno, Deus espera pela tua volta, Deus espera pela tua chamada pelo seu nome, Deus espera por você clamar pelo nome dele. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.